São 8 horas e 22 minutos. Nós temos trazido aqui com exclusividade levantamentos do Instituto Paraná Pesquisa e acabou de sair uma pesquisa para a corrida para a presidência da República, para a eleição de outubro do ano que vem. O Murilo Hidalgo está conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes para trazer os detalhes. São muitos cenários, né? Como a pesquisa saiu hoje, a gente não tem ainda, não deu nem para ver aqui exatamente todos os cenários, né? A diferença entre eles. Mas passando aqui as telas, Murilo, eu já queria que você começasse falando sobre isso, porque no rádio às vezes a gente fica falando muitos números aqui e os ouvintes podem ficar perdidos, né? Em todos esses cenários testados aí, qual que é a conclusão que nós temos? Eu vejo que o ex-presidente Lula está próximo do atual presidente Jair Bolsonaro, que deve disputar a reeleição, com uma vantagem do presidente Bolsonaro nesse momento em todos os cenários. É isso, Murilo? Bom dia. Bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes. A pesquisa mostra o presidente Jair Bolsonaro liderando todos os cenários, né, inclusive de segundo turno, onde ele tem uma vantagem de 3 a 5 pontos sobre o seu segundo colocado, né, que é o Lula, né? Então vamos lá, o primeiro cenário, Jair Bolsonaro 32,7, Lula 29,3, Ciro Gomes 6,2, Luciano Huck 5,8, Sérgio Moro 5,8, João Dória 3,6, João Amoedo 2,6, Mandetta 1,4. O que chama a atenção é que, se a gente for ver na estratificação, na primeira faixa etária, é onde o presidente Jair Bolsonaro perde para o ex-presidente Lula, 25 a 37. Na outra, com uma margem bem apertada, o presidente Jair Bolsonaro vence o ex-presidente Lula. Por escolaridade, no ensino fundamental, o ex-presidente Lula faz 37 contra 30 de Bolsonaro. No médio, 34 a 26, no superior, 33 para o Bolsonaro, 20 para o Lula. Quando a gente vai na estratificação por religião, chama muito atenção. Os católicos, 20 diz católicos, né? 28 para o Jair Bolsonaro, 31 para o Lula. Nos evangélicos, 44 a 23. Aqui está a vantagem do presidente Bolsonaro sobre o ex-presidente Lula, né? Murilo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente vê aqui rapidamente, são muitos quadros, né, de cenários diferentes que a pesquisa estabelece, mas de um modo geral você já resumiu, o presidente Jair Bolsonaro continua liderando, ele tendo chegado, como dizem muitos analistas, ao fundo do poço, né, da perda de popularidade, etc. Ainda assim, ele está liderando todos os cenários para presidente da República, se a eleição fosse hoje, né? À frente do ex-presidente Lula, inclusive. E também no segundo turno. Agora, o que chama atenção também é que os demais candidatos ou pré-candidatos, né, não apresentam, digamos assim, um crescimento substantivo, né, um crescimento assinalável de intenção de votos que os coloque no jogo, né? Se for considerando apenas se considerar que tanto o Bolsonaro quanto o Lula serão mesmo candidatos, né? Se eles mantiverem a candidatura, mantendo essas candidaturas, todos os demais candidatos continuam ali patinando nos mesmos percentuais de sempre, basicamente, né? É isso mesmo? Como é que você avalia? Tem algum candidato fora esses dois, né? Fora Bolsonaro e Lula, tem outro candidato que pudesse se transformar em um representante da terceira via, uma terceira opção forte para disputar essa eleição? Olha, Cláudio, uma análise muito boa da sua parte, a gente considera, porque se a gente for analisar, como você iniciou falando, hoje, desde as pesquisas de maio de 2020 realizada pelo Instituto Paraná, esse é o pior momento que o presidente Jair Bolsonaro está passando, pela sua aprovação. A gente vê que é o pior índice que ele tem desde que a gente começou a avaliar o seu governo. Agora, ele mostra que 1/3 do eleitorado continua com ele. É uma coisa impressionante. Ele tem essa força, que é uma coisa a ser até estudada um pouquinho mais para frente. Esse 1/3 do eleitorado que ele tem. Outra questão que você falou da terceira via está ficando cada vez mais difícil, porque a eleição está polarizando entre os dois nesse momento. Nesse momento a eleição polariza entre os dois, mas na frente a gente vai ver o que pode acontecer. Mas nesse momento, cada vez mais a gente tem sentido que a eleição está polarizando entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula.
Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, divulgando aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes essa pesquisa sobre intenção de voto para presidente 2022. Murilo, me chama muito a atenção aqui também a taxa tão parecida de rejeição de Bolsonaro e de Lula. Os dois que lideram a pesquisa, a taxa de rejeição de Bolsonaro, aquela pergunta, você não votaria nessa pessoa de jeito nenhum para presidente? A de Bolsonaro, 48% dizem que não, e a de Lula, 47%. Em termos de pesquisa, o que isso aqui significa com taxas altas e tão iguais? Eles já estão no teto? Olha, Thaís, eu não te diria que eles estão no teto, Thaís, porque, felizmente ou infelizmente, o eleitor, ele acaba, às vezes, ele não queria eleger nem Lula, um exemplo. Pode ter um eleitor que não queira nenhum nem outro, mas ele rejeita mais um do que o outro, então ele acaba votando. Então, no final, acaba tendo o tal do voto útil, que a gente tanto conversa aqui, certo? Mas o que mais chama atenção nessa pergunta, Thaís, é que mais de 75% dos eleitores de Lula rejeitam Bolsonaro e mais de 75% dos eleitores de Bolsonaro rejeitam Lula. Quer dizer, entre os eleitores deles, a migração vai ser mínima, não tem a menor dúvida. Mas, dos outros eleitores, nesse momento, muitos deles rejeitam os dois, mas vão ter que, por causa do voto útil, que a gente sempre conversa, no final, sempre, se acontecer um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, vão ter que acabar votando em alguém, né? Aliás, por falar em segundo turno, Murilo, na simulação de segundo turno, Lula, Bolsonaro, 42,5% dos votos, Lula 39,8%, nenhum branco ou nulo 13,5%, não sabe, não respondeu 4,2% dos votos. Qual que é a margem de erro aqui? Tem empate? Olha, Thaís, a gente poderia dizer que eles estão empatados tecnicamente, certo? A pesquisa tem uma margem de erro de 2% para mais e para menos, né? Eles estão na margem, que diria. Que a eleição, nesse momento, ela está muito equilibrada entre os dois. A grande preocupação que eu vejo da fotografia desse momento, Thaís, essa pesquisa, no fundo, ela é muito confortável para os dois. Ela é muito ruim para a terceira via, que tanto se fala, né? Para Ciro, para Dória, para Sérgio Moro, para Luciano Huck, se vier, ou para Mandetta, o candidato do Democratas, que vier. A pesquisa, nesse momento, é muito ruim para eles. É aquilo que o Cláudio observou, né, Murilo? Em nenhuma dessas simulações, que são várias, nenhum desses candidatos, entre aspas, do centro, chega perto dos 10 pontos percentuais na intenção de voto, né? Todo mundo na primeira casa decimal só, né? Exatamente, Thaís. Eu acho que qualquer probabilidade de crescimento dessa terceira via vai se dar principalmente a hora que começar a haver desistências deles, né? Se não houver desistências desses 4, 5 candidatos que a gente mencionou, vai ficar mais difícil para a terceira via ainda. Murilo, deixa eu te perguntar uma coisa sobre partidos políticos, né? O ex-presidente Lula é muito maior do que o PT, o nome dele é maior, tanto é que ele tem um desempenho, o partido, quando ele indica um candidato, tem um desempenho menor, né? Você observou isso em outros levantamentos que fez. O presidente Jair Bolsonaro nem partido tem, né? Qual vai ser, na sua avaliação, a importância das composições, das alianças aí feitas entre os partidos e o peso também das eleições regionais numa eleição que se desenha polarizada para daqui 1 ano e 5 meses? Olha, Pedro, com certeza. Tem a importância do tempo de televisão, né? E principalmente da única forma arrecadatória, né? Que é através do fundo partidário. Então essa é a importância hoje que os partidos têm. Agora, os nomes são muito mais fortes que os partidos. Isso é claro na história recente da política brasileira que os partidos não existem, existem os nomes. Agora, eu vejo muita importância em cima disso que eu te falei, em cima da forma arrecadatória, que é o fundo partidário, e o tempo de rádio e televisão. Isso eu acho fundamental para eles, né? Isso pode ser um fator de desequilíbrio lá na frente, principalmente no primeiro turno das eleições. Agora, Murilo, eu estou vendo aqui, todos os quadros, né, com muita atenção, e eu estou vendo aqui que o apresentador Luciano Huck, eu acho que é de todos os da terceira via, né, aquele que teve uma variação positiva mais expressiva, mas mesmo assim a volta de 1 ponto, né?
em relação a outros levantamentos. Você considera que o Luciano Huck tem alguma possibilidade concreta de, enfim, de crescer mais, de virar um ator minimamente que possa ser levado a sério nessa disputa presidencial? Olha, Cláudio, o Luciano Huck, ele terá alguma chance de disputa a hora que realmente ele se disser candidato, né? Eu acho que a hora que o momento que ele vier e disser que é candidato para valer, a gente vai poder analisar um pouquinho melhor. E como eu falei anteriormente, ele vai precisar da desistência de alguns, da desistência do juiz Sérgio Moro e de outros candidatos. Porque se eles não se unirem, se o centro não se unir, se essa terceira via não se unir, saírem todos, fica mais fácil para Jair Bolsonaro e para o PT ou para o Lula, né? Fica mais fácil. Ele vai precisar, primeiro, definir a candidatura e, segundo, construir a desistência dos demais, né? No cenário 1, por exemplo, que apresenta como é que eu diria, os números, os nomes dos candidatos mais prováveis, digamos assim, né? A gente vê o presidente Bolsonaro em primeiro lugar com 32,7, depois vem Lula com 29,3, aí vem os de sempre, né? E aí com pequenas variações em relação aos demais cenários. Ciro Gomes vem em terceiro lugar com 6,2. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o Ciro Gomes. Tem os votos de segundo turno, né, de todos esses candidatos, né? Bem, Ciro Gomes, Luciano Huck com 5,8, Moro também com 5,8. Aí vem o Dória em sexto lugar. É impressionante, né, o baixo desempenho do governador de São Paulo, com 3,6. E seguido ele só está à frente de João Amoedo, que tem 2,6, e de Mandetta com 1,4. O que eu queria saber de você é o seguinte: de todos esses candidatos, aqui não há, com exceção do Ciro Gomes, que tem ali algum flerte esquerdista, né, com a esquerda, todos os demais são candidatos de centro, né? Incluindo o Ciro Gomes, mas ele de vez em quando faz o PDT faz às vezes, pose de esquerda, né? E de todos esses candidatos aqui, esses votos em segundo turno, a tendência desse eleitor é votar no Lula, é votar no Bolsonaro? Como é que você avalia isso? Sobretudo o Ciro Gomes, né? Mas juntando todos, assim, qual é a tendência? É virar esses eleitores ante quem? Olha, Cláudio, a gente faz uma análise da pesquisa que a gente coletou. Nesse primeiro momento, o Ciro Gomes, ao nosso ver, foi o grande prejudicado com a volta do Lula ao cenário político, certo? Depois que o Lula voltou como candidato mesmo, que ganhou esse direito de disputar as eleições novamente, o Ciro Gomes foi o grande prejudicado com a volta do Lula, isso é claro, certo? Ele tinha patamares na casa de 2 dígitos e agora ele caiu consideravelmente, né? Então, esse é um dado a ser analisado. Agora, o repasse dos votos que você me perguntou, Cláudio, é uma coisa interessante, porque se a gente analisar os votos do Sérgio Moro, por exemplo, eles estão mais concentrados no Sul. Então, quando tira o Sérgio Moro, quem mais ganha é o Jair Bolsonaro. Quando você tira o Ciro Gomes, por exemplo, ele está mais concentrado no Nordeste. Quem mais ganha é o Lula, certo? Então tem uma análise regional que se faz em cima disso. Foi a pergunta que o Pedro nos fez há um tempo atrás, do peso regional, dos palanques regionais. Com certeza faz diferença e essa decisão desse eleitor deles tem muito a ver com a posição geográfica que as pessoas estão também, certo? Interessante então, isso, hein, Murilo? Nesse momento há um equilíbrio do repasse dos votos, por isso que a gente vê um equilíbrio também em segundo turno das eleições entre os dois. É interessante isso, porque pelo menos é o quadro do momento que a gente tem, mas nesse exato momento é mais provável que Sérgio Moro não seja candidato do que Ciro Gomes não seja candidato. E esse peso regional é interessante. Queria te perguntar também, mais uma vez, sobre rejeição, Murilo, e ouvir aqui qual é a visão que você tem sobre isso. A pesquisa do Instituto Paraná mediu a rejeição de alguns dos possíveis personagens da corrida eleitoral 2022. Ciro Gomes, por exemplo, tem rejeição de 49,4%. Bolsonaro, 48,1%. João Dória, 52,4%. Lula, 47,1%. São todas próximas ali dos 50% na rejeição, mas a mais alta dos 4 é a rejeição de João Dória, governador de São Paulo. Você consegue ter uma leitura aqui do motivo disso, Murilo? Principalmente hoje, em cima do eleitor bolsonarista, né? O eleitor bolsonarista pegou uma implicância com o João Dória, né? Eu acho que essas últimas discussões entre eles
na verdade, nesse momento, por o Bolsonaro estar mais forte do que o João Dória, causou um prejuízo maior ao João Dória. E já não tem a simpatia de uma boa parcela do eleitorado da esquerda também, né? Murilo Hidalgo, Agora, do Instituto Paraná Pesquisas, mais uma vez com um levantamento inédito, exclusivo. Você ouviu primeiro aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Parabéns pelo levantamento. Não é fácil fazer um levantamento desse, não, com tantas possibilidades, o cenário tão aberto, mas você trouxe aqui com clareza, né, o que nós temos hoje. A fotografia do momento da política está retratada nessa pesquisa Paraná Pesquisas que o Murilo Hidalgo trouxe para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para você. Até a próxima, Murilo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e um bom final de semana a todos. Obrigada. E olha, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que gosta, é claro, de política, senão não estaria aqui conosco, no Twitter da Rádio Bandeirantes, publicados todos esses cenários para presidente, primeiro, segundo turno, rejeição, avaliação de governo, para você olhar com calma também e tirar as suas próprias conclusões a respeito dessa pesquisa. Agora, 8h37, você está conosco na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.